Vamos lá, gente. O Inter ganha de 4-2 do Grêmio no Beira-Rio. Sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Vamos lá. O Internacional foi escalado com Rocher, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Vitor Gabriel, Bernabé e Ronaldo, Paulinho de Paula, Vitinho, Alan Patrick, Carboneiro e Borré. Uma grande vitória do Inter, né? Uma grande vitória, uma vitória surpreendente. Acho que ela surpreende todo mundo porque ninguém esperava, né? Por lado do Inter, a grande vitória que foi. Na verdade, eu até acho que não tem nada de errado, tá? No favoritismo que se dava ao Grêmio. Eu mesmo falei aqui muitas vezes que o Grêmio era favoritaço para esse jogo. E análises, são análises. Mas pode ter certeza que esse jogo vai ser colocado em conta pro próximo Grenal. E é o que talvez nos faz levar tão em conta o favoritismo em um Grenal. Porque o Grenal, ele foge à regra, né? O Grenal, ele foge à regra do futebol. Quem não conhece Grenal, quem não acompanha a cultura aqui do Grenal, quem não acompanha o tamanho dessa rivalidade, como chega em vestiários de Inter e Grêmio, não pode tratar esse jogo como qualquer outro jogo. Porque se as camisas não fossem, se hoje lá no Beira-Rio não fosse a camisa do Grêmio, não fosse a camisa do Inter, o cenário ia ser diferente, o contexto ia ser diferente. Mas uma vez que os jogadores do Inter estavam com a camisa do Inter e que os jogadores do Grêmio estavam com a camisa do Grêmio, entra todo um contexto de rivalidade. E pode ter certeza que entrou no vestiário do Inter e o Inter foi pilhado para esse jogo. Sobre o jogo, eu acho que ele é um jogo assim unânime do Inter, tá? É um jogo unânime do Inter. O Inter conseguiu ser superior ao Grêmio nos 90 minutos da partida. Claro que o Inter toma um gol muito cedo. Mas depois que o Inter toma aquele gol, o Inter passa a ser superior ao Grêmio nos 90 minutos da partida. Porém, existem algumas diferenças que, por muito pouco, não fizeram o Inter deixar essa vitória escapar. O jogo termina 1-1 no primeiro tempo. No segundo tempo, o Grêmio vira o jogo. Até ali, a gente tinha o seguinte cenário. Ataque do Inter muito bom, um Inter com vontade, um Inter querendo, um Inter atacando. Faltava, sim, o gol, né? Faltava aquela eficiência, quase que o Inter perde pelo quem não faz leva. Mas os goleiros estavam definindo ali a partida. Porque de um lado tu tinha o Everton, que salvou o Grêmio em muitos momentos. Um Inter melhor, um Inter buscando, um Inter realmente na área do Grêmio, chegando, finalizando, dominando o Grêmio, merecendo ganhar o jogo, mas um Everton salvando. Um Everton que estava garantindo os 3 pontos do Grêmio. Quanto pelo lado do Inter, o Grêmio que nem precisou chegar tanto assim para marcar um gol, porque na primeira finalização o Grêmio já faz 1-0, e depois o Grêmio, o segundo gol do Grêmio, sendo que o Grêmio nem estava dominando tanto assim o Inter, sai e poderia ter dado a vitória ao Grêmio, com uma atrapalhada do Rocher, e uma atrapalhada gigantesca da zaga do Inter, que vai ser o ponto baixo do Inter nos próximos jogos na temporada, se não for arrumado. Então, esse é um ponto importante para o Pesolano analisar, e esse é um ponto negativo do Inter, porque a zaga do Inter, atrapalhada, como o Inter toma um gol fácil do Grêmio ali por 1-0, como o Inter toma um gol fácil, segundo gol do Grêmio. O Grêmio não dominou o jogo, mas estava ganhando. Porém, o meio para frente do Inter ganhou o jogo. O meio pra frente e o Pesolano ganharam o jogo. Pesolano, porque o Inter foi a cara do Pesolano. Pode ter um elenco inferior, pode não ter grandes contratações, poderiam ter ali jogadores que tinham tudo para não ter confiança, como Ronaldo, como Borré, muito criticados. Mas o Pesolano fez esse time jogar. O time correu do minuto 1 ao minuto 90. O time correu, o time quis. Tu via o Inter perder uma bola já querendo recuperar. Tu via o Inter com tudo indo pro ataque, uma máquina atacando o Grêmio. O Inter fez em 8 minutos 3 gols. O Inter buscou, o Inter quis. Então tem a mão do Pesolano e muito nisso. E um Inter que domina o Grêmio com um ataque letal. Bernabé marcou, Alan Patrick jogou demais, né? Mas eu preciso falar do cara do jogo. Carboneiro jogou demais, mas a gente precisa falar do cara do jogo, o senhor Grenal. Tá virando o senhor matador em Grenal, porque marcou hoje, marcou no Brasileirão em 2023, Borré. E precisa disso. Precisa ter o cara Grenal, e o Borré tá pegando essa figura do cara Grenal. O Borré pega essa figura, o Borré está pegando esse título do cara Grenal. O Borré marca hoje,
é o melhor jogador da partida e é esse Borré que nós queremos. A gente já viu que o Inter cresce demais em Grenal, né? Esses jogadores do Inter, campeões gaúchos do ano passado, Bernabei, o Carboneiro, o Borré, o Alan Patrick, são jogadores que já tiveram experiência de ganhar do Grêmio. Tiveram a experiência de ganhar um gauchão em cima do Grêmio, eu sei que depois aconteceu tudo que aconteceu no ano. Mas são jogadores que crescem em Grenal, né? Eles mostraram hoje que crescem em Grenal. E esse jogo fica lições pra nós, lições pra eles, né? Eu não sei até que ponto também um grande favoritismo que será dado ao Grêmio não entrou em campo, uma vez que o Inter jogou muito mais que o Grêmio. O Pesolano tem uma estratégia também que foi muito boa, que foi de colocar o Ronaldo pra marcar o Arthur. E, cara, que estratégia incrível, né? Deu muito certo essa estratégia do Pesolano, porque o Ronaldo anulou o Arthur. Então tu tem hoje dois jogadores que eu acho que tiveram a sua redenção, que foram o Ronaldo, que jogou demais, e se seguir jogando assim, serve muito pro ano do Inter. E tu tem o Borré. Borré, que é o senhor Grenal, já jogou muito bem contra o Monson e jogou muito bem hoje. Tomara que esse seja o Borré do ano aí, é o Borré que nós queremos, é aquele Borré que lembra o Borré do River Plate, né? Eu não vou fazer nenhuma análise definitiva, mas que isso dá uma confiança para ele, dá incrível. E é o senhor Grenal. É o senhor Grenal. E como o Inter como um todo cresce, e agora eu acho que entra a mão do Pesolano, que é esse Inter mordendo, é esse Inter atacando, é esse Inter com vontade, é esse Inter querendo mostrar, peraí um pouquinho, na nossa casa, no Beira-Rio, eles estão com essa corda toda aí, eles são favoritos desse jeito aí? Aqui não, aqui é o Inter, vamos colocar o Grêmio no lugar do Grêmio. E foi isso que o Inter fez, e fez 4-2. E que resultado merecido, resultado que só se confirmou no segundo tempo, porque o Inter já poderia no primeiro tempo ter aberto alguma vantagem, porque estava melhor na partida quando ainda estavam... O ponto de atenção é esse, né? O Grêmio quase ganha um jogo, o Everton salvando, e aquelas duas atrapalhadas do Inter, uma atrapalhada mais coletiva no primeiro gol, e a atrapalhada do Rocher no segundo gol. Tá mal o gol do Inter, né? A preparação de goleiros é um debate, porque o Ivan já errou, o Antony a gente sabe também que tem ali a sequência de erros, o Rocher tá começando o ano mal. É um ponto claro, que eu sei que hoje, que amanhã, vai ficar a comemoração, vai ficar a celebração, e eu acho que tem que celebrar mesmo. Eu acho que o torcedor colorado tem que celebrar e tem que reconhecer o trabalho do seu time mesmo, porque o Grêmio era tão dado como favorito e o Inter foi e goleou, né? Parabéns ao Pesolano, parabéns ao Ronaldo, parabéns ao Borré, parabéns a esses que fizeram isso acontecer, porque foi uma grande vitória do Inter que pode dar mandos nas fases de mata-mata, liderança geral. Então tudo isso pode dar ao Inter essa vitória, além de uma confiança muito grande e abrir discussões lá no lado do rival, que eles vão agora crise pro lado deles, agora a crise fica pro lado deles. Grenal é assim, Grenal é assim. Cara, que noite maravilhosa. Todo mundo indo dormir feliz, né? É isso aí.